Tá gravando? E o Patrício, teria que ficar alguém aqui olhando pra ver se não vai tipo acabar a memória. Entendeu? Mas você não vai participar lá? Não entendi. Não, eu não vou. Boa tarde. Bom, meu nome é Helena Agostinho. Além de contadora e ouvidora de histórias, eu sou escritora. Como contadora de histórias, eu faço parte de dois grupos, que é o Trupe das Histórias, que é do Instituto do Livro, e Viajando com as Histórias, que é da Secretaria de Cultura e Turismo de Ribeirão Preto. Como escritora, eu sou presidente da União dos Escritores Independentes aqui de Ribeirão Preto. Eu faço parte da Academia de Letras e Artes, que é a ALARP, aqui de Ribeirão Preto. Eu sou membro fundadora da Casa do Poeta e Escritor. Faço parte da União dos Trovadores Brasileiros, grupo do qual, em breve, nós vamos reativar a seção de Ribeirão. Faço parte também do Portal do Poeta Brasileiro, da Academia Nacional de Letras. E estou à disposição de vocês aqui, pode perguntar à vontade. Por favor. Professora, desculpa. Helena. Na verdade, a gente sempre teve um professor que marcou uma parte da nossa vida estudantil. No meu caso, eu sou uma professora do ensino médio, que ela foi assim, fundamental para a minha escolha. Eu queria saber qual que é a sua formação acadêmica dentro da área da educação, se é que fez a formação, e que despertou essa questão da história, da língua, nesse sentido, você contar um pouco para a gente. Bom, Flávia, é muito importante essa pergunta, porque o início de tudo se deu, eu estava lá para a terceira ou quarta série, eu tinha uma professora que ela iniciava a aula com uma oração de Pai Nosso, porque Pai Nosso é uma oração universal, né? E um poema de Castro Alves, sempre Castro Alves ou né, algum poeta também da época. E eu me apaixonei por Castro Alves. Então, quando eu comecei a escrever, eu sempre gostei muito de ler também, né, que é importante a leitura na vida de todos nós. Então, quando eu comecei a escrever, meus poemas eram muito compridos. Tão compridos quanto os de Castro Alves, né? Que eu me esmerava, assim, eu me identificava, eu adorava os poemas dele. Aí, com o passar do tempo, uma vez uma pessoa disse para mim: Helena, você nem precisa assinar as suas poesias. Só de ler a gente já sabe que são suas. Eu fiquei pensando, será que isso é um elogio ou uma crítica? Aí eu cheguei à conclusão, né, que é uma crítica, que eu só sabia escrever daquela forma. E eu sempre estudei muito sobre, principalmente, poesia, que é a minha área, né? Então fui aprendendo outros estilos literários, né? Abri um leque, assim, de opções, e hoje eu escrevo haikai, eu escrevo trovas, sonetos, qualquer estilo de poesia. Bom, vocês viram que eu disse que tenho todos esses títulos, né? Eu não tenho faculdade. Não. Imagina se eu tivesse, né? Eu não tive oportunidade, porque eu casei muito cedo, o meu marido era apaixonado, e ele mandou que eu escolhesse entre ele e o estudo. Eu casei, eu tinha 17 anos. Meu pai quase infartou, né? Porque eu parei os estudos. E tenho 4 diplomas que a vida me deu, que são 4 filhos, 2 casais e 6 netos. Porém, eu nunca deixei de estudar. Cada vez que eu ficava sabendo de uma oficina, eu participava. E fora, né, livros e mais livros, eu fazia parte na época, não sei, não é da época de vocês, tinha a coleção Jabuti, eu assinava a coleção Jabuti,
E vinha um livro por mês. Eu devorava em 1 ou 2 dias. Adorava. Eu morava com meus avós. E o meu avô implicava, porque eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, de madrugada eu lia, a luz ficava acesa. Então a preocupação dele não era comigo, era com a energia. Aí eu passei a pagar a conta da energia e varava a madrugada lendo. E assim, fiz muitas oficinas, fiz Puntel. O Puntel está até... eu virei uma figurinha fácil lá, sabe? Fiz quase todos os cursos do Puntel. Curso de oratório, curso de oratória, redação. Então eu sou autodidata. Perguntas? Agora é a Rafaela. Quer o microfone? Consegue falar? Em que você se inspira para escrever? Em tudo. Em tudo. Pra vocês terem uma ideia, eu, durante 15 anos, eu trabalhei com deficientes visuais. Não sei se vocês já ouviram falar da DEVIRP. E eu trabalhava na biblioteca da DEVIRP. E eles, lógico, não enxergam, né? E eu dava aula de interpretação de texto na biblioteca, eu dava aula de poesia. E para que eles pudessem escrever uma poesia, nós saímos no pátio, eu pegava uma folha seca para eles sentirem a folha. Nós tínhamos jardim lá também com flores, né? Eles têm uma mão tão suave, porque os olhos deles estão na ponta dos dedos, né? Então eles sentiam as pétalas das folhas, das flores, e o vento, eu pedia para que eles sentissem o vento, né? A brisa acariciando o rosto deles. Eu usava muita metáfora para que eles pudessem absorver tudo o que eles estavam sentindo. Vocês terem uma ideia, um dia estava chuviscando, eu levei eles na chuva, pedi para eles olharem para o alto, aliás, levantarem o rosto, né? E o que vocês estão sentindo? Aí eles disseram, nossa, que louco, Arena, está chovendo. Não, são as lágrimas da natureza. Então é por aí. Assim como os deficientes visuais conseguem, né, sentir através da sensação do vento, do toque de uma folha, de uma flor, o poeta também se inspira tanto na beleza quanto na tristeza também. Né? O poeta também tem o dom de se revoltar contra alguma coisa e derramar isso no papel. Então dá para se inspirar em tudo, no amor, no ódio, na paixão, na tristeza, na alegria, na aventura, em tudo. Eu quero saber como é que é o seu processo criativo para escrever Para escrever um livro. um livro. Bom, eu faço parte de vários grupos literários, como eu disse para vocês, né? E nós temos nos grupos a antologia. Alguém sabe o que é uma antologia? Não é uma coleção de anta, porque uma vez eles falaram coleção de anta. É um livro onde pessoas, né, com assim, a mesma intenção se reúnem para escrever um livro. Então nós temos assim, 6 páginas para vamos supor, se for uma antologia de poesia, 6 páginas para um poeta, mais 6 para o outro, ou 5, depende do combinado. No final das contas, como você bancar um livro sozinho é difícil, porque para isso tem que ser um Pedro Bandeira, Márcia Cuptas e por aí afora, né?
não dão a chance para o escritor desconhecido em editoras. Então teria ou que bancar o seu próprio livro ou reunir um grupo e juntar e escrever o livro e depois dividir o custo daquele livro. E fica uma quantidade de livro para cada um. Entendeu? Gabriel e Luísa. Você se mantém financeiramente apenas na venda dos seus livros? Não. Sou aposentada atualmente, né? Mas já fui educadora, trabalhei em escolas, apesar de ser autodidata. Eu já passei em alguns concursos, né? Onde tem aquelas escolas com o CMEI João de Barros Sampaio, né? Onde tem o outro período, o contraturno, e os alunos tinham aula na época, lá quando eu comecei era datilografia, nem tinha computador ainda, né? Nas escolas tinham aula de datilografia e tinha aulas de trabalhos manuais, terapia ocupacional. Então, eu dei aula durante um bom tempo no João Gilberto Sampaio. Depois dei aula também na Devirp, como eu disse para vocês, né? Financeiramente é isso. Então, atualmente já não dou aula mais, né? Trabalhei também com a minha filha, ela tem uma escola de infantil, fui diretora da escola infantil e já trabalhei em várias áreas e hoje eu estou aposentada e como contadora de histórias também. Mas como escritora não dá para se manter de forma alguma. Tive várias. Agora o Enzo. O que motivou a senhora a vir aqui? Acho que é bom falar mais forte por causa da gravação. O que motivou a senhora a vir aqui? Bom, hoje eu estive aqui na parte da manhã, encantando histórias, né, para a turma da manhã. Depois a parte da tarde, também como contadora de histórias. E o Rogério me convidou para essa entrevista. Guilherme. Acho que a minha pergunta já foi respondida por causa do Rogério que perguntou, mas por que você escolheu ser escritora? Eu não escolhi ser escritora, não. Eu acho que a escrita me escolheu. Porque quando eu tinha a idade de vocês, como eu lia muito, minhas redações eram destaque. Nós tínhamos um quadro no pátio, onde as melhores redações, os melhores trabalhos na área de literatura ficavam em destaque. Eu, modéstia à parte, né, graças à leitura, esse vício que eu tinha, porque na época muitos eram viciados em colecionar borboletas e outros figurinhas, né, selos. Eu não, eu gostava de colecionar livros lidos e eu era viciada nisso. Agora Luísa e Yuri. Minha
Sim, me senti assim. Por quê? É aquilo que eu acabei de dizer para vocês agora mesmo, né? As editoras famosas não dão oportunidade para os escritores, assim, entre aspas, desconhecidos. Aqui em Ribeirão Preto, graças ao meu trabalho, eu, modestamente, sou bem conhecida na área literária, na área cultural. Mas as editoras não dão oportunidade para nós. Então, é onde que a gente acaba ficando assim, desmotivado mesmo, né, a escrever um livro. Então, uma pergunta para você. Em algum momento da sua carreira, você já pensou em desistir de ser escritora? Não, teve uma época, há muito, muito tempo atrás, eu tinha um programa de rádio. Eu nunca tive intenção de ser uma escritora. Mas através desse programa de rádio, que era aos sábados, chamava Desvendando a Poesia, que é o nome inclusive do meu livro, Desvendando a Poesia, onde eu levava escritores, eu falava sobre eventos culturais aqui de Ribeirão Preto, né? Todo sábado nós tínhamos a oportunidade, né, de convidar as pessoas. Aí o pessoal começou a cobrar. Né? Você ajuda tantas pessoas a escrever os seus livros, por que você não escreve o teu próprio livro? E eu tinha algumas poesias na gaveta, né? Então, resolvi escrever o meu primeiro livro, que foi o Desvendando a Poesia. Mas de lá para cá, fiquei desmotivada, porque o custo realmente é alto, difícil a gente encontrar patrocínio. Então, eu acabei me envolvendo demais também como ativista cultural e não sobra muito tempo, né? Então, eu venho participando de muitas, mas várias, inúmeras antologias. Eu pergunto, que ano foi isso? Você falou? Quando eu lancei o meu livro foi em 1994. Agora o programa era antes. Então a cobrança veio, né? E eu acabei dando ao meu primeiro livro, que é Infanto Juvenil, de poesia, o nome Desvendando a Poesia, que era o nome do programa. Por acaso você se recorda de alguma poesia? Você se lembra de alguma poesia desse livro? Eu lembro. Olha, tem. Só para a gente. Desse livro. Desse livro, de 94. Tá, eu vou ver se eu lembro inteira. Vamos ver aqui. Num dia de chuva, coloquei as minhas luvas. Não tinha nada para fazer. Peguei um livro na estante, com um pensamento distante, eu nem conseguia ler. Mas, de repente, uma luz amarela pela fresta da janela ao meu quarto invadiu. E um gnomo colorido, com o nariz bem comprido, olhou para mim e sorriu. Com sua voz diferente, ele me disse contente: segure forte a minha mão. Escolha um desses personagens. Vamos fazer uma viagem ao mundo da imaginação. Coloque o seu casaco de lã. Vamos brincar de Peter Pan ou de Fada Sininho. Você também pode ser a... Bom, acho que eu vou parar por aqui porque é comprida, tá? Então, os poemas do meu livro são infantos juvenis e a maior parte educativos. Esse, por exemplo, é um incentivo à leitura, porque no final eu digo, vocês também são meus convidados para embarcar nessa viagem, nem precisa de dinheiro. Pegue um livro em sua estante e embarque nessa emoção. Você começou a escrever livros? Em 1994.
Foi desenhando uma memória. Rihanna, você vai fazer o seu. Não, rapidinho. A maioria dos seus versos que você faz tem uma rima nele? Sim, mas para você compor um poema, não é obrigatório você usar rimas e métricas, a não ser quando você se propõe a fazer um poema de forma fixa. Só que meu estilo é mais tradicional. E eu gosto de usar rimas, eu gosto de usar até métricas, né, nos meus poemas. Mas isso não é obrigatório. Você pode fazer um poema com versos brancos, sem rimas. Tá? Como que você organiza suas ideias para escrever? Olha, ultimamente, as minhas ideias, a minha cabeça anda tão cheia de coisas a serem feitas, né? Aí vem a Feira do Livro, por exemplo. Inclusive, eu trouxe uma revista para você, Rogério, da Feira do Livro, que, olha, vai ter muitas atividades interessantíssimas, que seria muito legal vocês visitarem a feira, tá? Então, a pergunta é como que eu organizo suas ideias. Bom, a inspiração, no caso aí, ela vem no momento. Então, o escritor tem que estar sempre com um lápis, ou uma caneta e um papel. Porque ela, do jeito que vem, ela também vai. Agora, de repente, eu vou participar de um concurso. Tem um tema específico, então eu tenho que trabalhar o meu poema, ou, no caso, uma prosa, em cima daquele tema. Aí depende muito da situação e do objetivo pelo qual eu vou escrever. Agora é a Lorena e o Lucas. Lucas Pianesi. Olha, desde que eu comecei a ler, quando eu aprendi a ler, né, então eu já me interessei pela leitura, pelos livros. Olha, tem vários, né? São vários os livros. Quando eu trabalhava na biblioteca, que lá para deficientes visuais, eu tinha que ler os livros. Como a minha área é infantil, né, mais infantil como contadora de histórias, eu acho muito importante a gente trabalhar com os jovens o incentivo à leitura, porque nós não somos eternos, né? E são vocês, algum de vocês aí que de repente vai desentupir uma veia poética, ou de repente vai ser um escritor, não é mesmo? Então eu gosto muito de trabalhar com jovens e crianças. Então eu comecei a me interessar desde que eu aprendi a ler. Então eu já lia muito, sempre eu li bastante. Agora é o Fernando. Como você mesmo tinha falado anteriormente, você tem 2 projetos de formação de histórias. Eu gostaria de saber se esses projetos são limitados só em escolas públicas ou se você leva eles para universidades, empresas, assim, como que funciona essa organização? Olha, para a universidade, geralmente, já fui convidada pela USP, por exemplo, para falar sobre contação de histórias, né? Para os professores, para os alunos na área de pedagogia. E também alguns workshops, algumas palestras nas escolas para professores, né? Porque o professor é ele que vai alcançar os alunos, né? Ele que vai ampliar, distribuir, o fazer, o contar histórias. Samuel Militelo. Militelo. Ah, desculpa.
como minhas histórias... Quem que participou aqui da contação de história? Você, né? Você conseguiu absorver alguma coisa, aprender alguma coisa com as histórias que nós contamos? Sim? Aí vai de cada pessoa, você entendeu? Dela abrir o coração para a história e absorver, porque cada história, ela tem uma lição de vida. Mesmo a dos 3 porquinhos, mesmo a do Chapeuzinho Vermelho, se você parar, prestar atenção, ali tem uma moral, tem uma história. E nós também vamos, além de irmos nas escolas municipais, estaduais, eu, por exemplo, eu conto história, tem lares de idosos, como ouvidora de história. Então, no lar dos idosos, por exemplo, você conta uma história pequena, porque eu tenho uma história aqui na manga, né, que já é de praxe, para incentivá-los, e depois eu vou, de um por um, pedir para que conte uma história para mim. Então, geralmente eles dizem, mas eu não sou contadora de histórias. Então eu falo, quer ver que é? Aí eu começo a perguntar da infância, da adolescência, onde viveu, né? Aí quando é uma senhorinha ou senhorzinhos, eu falo, você tem uma cara de sapeca. Quantos namorados você já teve? Pronto. Aí eles se soltam, contam a história da vida deles. Então, eu não sei dizer se eu gosto mais de ser contadora de história ou ouvidora de história. Porque como ouvidora de história, a gente ouve cada história que, olha, a gente aprende muito. Como você seleciona as suas histórias para contar para as pessoas? Eu seleciono por faixa etária, né? Vamos supor, nós temos lá a nossa escala, e na escala já vem escrito qual a idade do público que nós devemos contar, para quem nós devemos contar história, né? Então, depende muito da idade, do público. Aqui, por exemplo, foi pedido um tema específico, então a gente procura uma história dentro daquele tema. Então, depende muito do lugar, da situação e do público. Eu quero saber a idade dos seus filhos e qual as profissões que eles escolheram. Porque alguma coisa ligada com a história que a mamãe contava. Nada. Infelizmente. Acredita que nem ler eles gostam, e olha que eu incentivava, viu? Não foi falta de incentivar, de comprar livros. Eu tenho 4 filhos, o mais velho está com 59, 54, 36 e 34. E tenho 6 netos. E as Profissões. Eu tenho uma filha que ela é pedagoga, ela tem uma escola infantil, já está mais ou menos dentro da área, né? Eu tenho uma outra filha que estudou Direito, mas acabou não indo, seguindo a profissão, né? Ela tem um pet shop e ajudou o marido dela. Eu tenho um filho que tem uma empresa de compressor, que presta assistência a usinas, a empresas, e tenho um filho que é engenheiro elétrico, na parte elétrica. Agora, complementando. E os netos? Fala um pouco sobre eles. Os netos são maravilhosos, são presente de Deus, né? Eu tenho 2 netas e 4 netos. Aliás, são 7, né? Porque uma virou estrelinha, não deixa de ser a minha neta, né? Com 21 anos, infelizmente, ela tinha vários comprometimentos, né? E acabou virando uma estrela. Eu queria perguntar de onde você é. Eu sou de uma cidadezinha que eu nem sei se tem no mapa. Paulo de Faria, perto de São José de Rio Preto.
E vim para cá com 2 anos de idade, então eu me considero uma ribeirão pretana. Eu vou fazer 70 anos com muito orgulho, vividos, sofridos, e eu não escondo a minha idade justamente por ele. Não abro mão de nenhum dos anos que eu vivi. Oi? Eu escrevi como eu disse para você. Ou que é o Desvendando a Poesia, mas fiz parte de inúmeras antologias que eu nem tenho as contas, sabe? Porque o Portal do Poeta Brasileiro, nós já fizemos várias antologias, eu participei de todas, a Casa do Poeta também. A União dos Escritores Independentes, nós estamos na 20ª antologia. A Academia de Letras e Artes tem muitas antologias das quais eu participei. Então, eu prefiro dessa forma, porque a minha vida é muito, mas muito movimentada e eu não tenho... Para você escrever um livro, você tem que ter tempo e inspiração. Para ter inspiração, tem que ter tempo. E, ultimamente, como ativista cultural, eu não tenho tido tempo, mas quem sabe uma hora eu aposento e escrevo mais livros. Sobre experiências internacionais, a gente já teve uma conferência a partir de algum projeto aqui na América Latina. Se você teve contato com outros escritores, contadores, como que é essa questão do contador de histórias em outros países? Se você tem alguma experiência que você tem pra gente? Porque a gente, particularmente, não sei sobre isso. Você também é amiga de português, sabe? Se você sabe, mas eu não tenho essa. Não tenho, não tive contato, só aqui no Brasil, né? Porque, como eu faço parte da Academia Nacional de Letras, todo ano nós temos o Congresso Nacional dos Escritores. Então, cada um na tua área, né, vai lá voluntariamente participar do Congresso. E tem contadores de histórias de alguns pontos do Brasil com os quais eu tenho contato, que são meus amigos. Ai, são tantos. Nossa Senhora, a minha caminhada é tão longa que você nem queira saber. Você tem uma ideia, mais de 30 anos eu venho nessa caminhada, né? Então são muitas as participações, mas eu gosto muito de participar da Feira do Livro, porque na Feira do Livro vêm escritores até internacionais, né? Então você vai assistir palestras, você tem acesso a várias outras atividades. Posso também colaborar um pouco com a feira, né? Contando histórias. Nós vamos ter no primeiro sábado da feira, se eu não me engano, é dia 5 ou 3, eu não lembro. Primeiro sábado de agosto, às 15 horas, nós vamos ter o sarau da União dos Escritores Independentes, onde vai acontecer palestra, tem música, tem declamação de poesia, né? Então, eu gosto muito de participar da Feira do Livro, adoro. E oportunidade de conhecer gente famosas. Eu sou fã do Pedro Bandeira, né? Como a minha área é infantil, adoro Pedro Bandeira. Já tive a oportunidade, inclusive, de trocar livros com ele. Quando eu lancei o meu livro, em 1994, foi em um evento da Secretaria da Cultura, do qual Pedro Bandeira estava como palestrante, e eu fiquei na esplanada, assim, lançando o meu livro. Ele parou, me deu toda a atenção, eu dei um livro para ele e ele deu um livro para mim. E eu contei muitas histórias do Pedro Bandeira. Eu sei que, assim, pela sua trajetória, pela sua bagagem, você deve ter contado muito com outros poetas, mas queria que você destacasse um poeta e um prosador. Um escritor de prosa. Aqui é de verão? Não, do Brasil.
Além de Castro Alves, eu adoro o Olavo Bilac. Inclusive, o Olavo Bilac é patrono da União dos Escritores Independentes. Agora, em prosa, nossa, são tantos os que eu li. Mas Vidas Secas, né? Porque agora você viu que foi até reapresentado, né, mundialmente e entrou de novo aí nos indicados para a faculdade. Adoro esse livro Vidas Secas. Agora, para algumas faixas etárias aqui, A Marca de uma Lágrima, gente. A Marca de uma Lágrima é de Pedro Bandeira. Também tem visão. Pequeno Príncipe também, né? Pequeno Príncipe. Então, são vários os livros dos quais eu sou apaixonada. 18 anos. Tem algum artista que você se inspirou muito? Teve algum artista que você se inspirou muito, por exemplo, para você começar a fazer suas... para você escrever seus poemas, algum artista que te inspirou a fazer isso? Como eu disse para vocês, Castro Alves, né? Lá no início, quando eu estava no 3º, 4º ano, onde a professora lia muito Castro Alves e tal, e eu me apaixonei. Como você vê esse movimento de redescoberta do Machado de Assis nos Estados Unidos, na Europa? A gente sabe que ele é imortal realmente, né? Mas agora parece que tem um boom. Eu percebi isso nas revistas. Como você vê isso? Pelo que eu entendi, parece que foi uma pessoa nos Estados Unidos que leu o livro, jogou na mídia, enaltecendo de tal forma, né, que as pessoas, mesmo os que leram, eu mesmo tive vontade de reler, né, então, eu acho que depende muito dos próprios professores estarem indicando, estarem incentivando, né, que é onde que o escritor acaba ficando em evidência. Queria que você contasse um pouquinho para os alunos como que foi o ritual para você escrever seu livro. Quanto tempo de dedicação por dia? Quanto tempo demorou para escrever? Você fez rascunho, no meio do livro você jogou fora e começou de novo? Um pouquinho para eles. Sim. Bom, como vocês sabem, o meu livro são histórias, né? Muitas histórias, e direcionado ao infanto juvenil. Eu tinha já alguns poemas na gaveta, né, que eu ia escrevendo, e por causa do programa de rádio, inclusive, na época eu não via assim, muitos livros que eu pudesse indicar e ler no programa. Eu não encontrava muita poesia inteligente, sabe, para aquela faixa etária infantil. Então eu comecei a pensar, né, já que todo mundo me cutucava para escrever um livro, eu comecei a pensar em escrever livros para criança. Então no meu livro tem, vamos supor, Dia das Mães, tem um poema para o Dia das Mães, mas tem também dicas que fala quando começou a ser comemorado o Dia das Mães, quem inventou, né, esse Dia das Mães, o Dia dos Pais, o Dia dos Professores. Então tem poema para o Dia dos Pais, Dia dos Professores, Dia das Mães, tem poema até para o garçom. E um histórico do porquê que aquele dia foi escolhido para ser o Dia do Garçom, o Dia das Mães, né? Então ele, além de poesias, ele tem também a parte teórica. E assim eu fui escrevendo, né? Sim, muitos eu joguei fora. E muitas poesias que eu fiz naquela época eu tenho vontade de refazer, porque a gente sempre encontra, né? Tem uma maneira diferente de ver, de ler, né? Mesmo quadro, você faz a leitura desse quadro, quando você está com estado de espírito, de repente você está mais feliz, você consegue fazer a leitura do quadro de uma outra forma, e assim é a poesia. A gente faz, refaz e faz de novo. Então o processo é o seguinte, você vai fazendo vários e vários poemas, né?
passa por vários professores, porque de repente eu leio um poema, eu não consigo enxergar um erro, né, gramatical, ou seja lá qual for, que o outro não consegue. Então o ideal é passar por vários professores. Então depois dos poemas prontos, foi para a mão das correções, né, dos professores, aí vai para o diagramador e finalmente para a editora. É um processo, é um parto, é uma gestação, né, onde você vai lapidando cada vez mais e depois de pronto você ainda sente vontade de repente, dar uma modificada nesse ou naquele. Pessoal, nós vamos fazer mais 3 perguntas. Eu também estou desde as 6 aqui. Então, num outro momento, eu gostaria muito que ela retornasse, até no online. Eu senti vocês muito participativos, me surpreenderam bastante, tá bom? E eu vou. Temos que dar uma encerrada, porque também tem que ir embora. Tá certo. Pois não, pode perguntar. Então, vou fazer o seguinte: o vai fazer a última, que ela já conseguiu. E quem não fez, vai fazer, tá bom? E aí, em outro momento, a gente convida a Helena para fazer o tá ok. online. Já vou aproveitar para fazer o agradecimento a você, que está conosco aqui nessa tarde. Para mim foi inusitado, porque você chegou com um propósito, eu fiz um convite, você aceitou. Aí eu disse, mas o que está acontecendo? É assim, um improviso, né? É rasgando e costurando. E foi muito legal. Eu queria agradecer ao professor Caio, aos meninos do 9º ano, que também se acostumaram, a vocês do oitavo ano, que me surpreendeu bastante, a professora Patrícia, a professora Aline, que ajudou também, a todos os outros que colaboraram, a Alessandra da técnica também. Foi uma tarde maravilhosa. Eu estava ganhando muito daqui, tá? E foi um prazer, um grande prazer ter você aqui, suas amigas. Já fiz mais uma colega, que é a Luciana. Sim. Não tive muito contato com outra menina, mas eu quero que depois. A Taiane. A Taiane, para ser mais vínculos. Venho da casa de vocês, né? Eu estou com um projeto aqui que vai se chamar Clube da Leitura. A Cicobi Concreto já me patrocinou muitas camisetas para a gente fazer esse clube. Eu só estou precisando de um pouco de fôlego particular. Mas eu já tenho meus companheiros, os correligionários, que é o Fernando, que é o Samuel, as minhas pessoas que estão aqui, que é a Yasmin, as minhas filhas da manhã, que por conta dessa questão do tropeiro aí, não puderam estar presentes. Eu vou já me colocar à disposição, porque no final do dia 31, nós vamos tentar reativar a UBT, que é a União dos Trovadores Brasileiros. Então, aqui vai ser reativada a sessão. E a proposta, das obrigações, né, do grupo é ir até as escolas para fazer oficina de trova. Por quê? Porque depois nós vamos ter os Jogos Florais, que é um concurso que envolve as escolas. Então eu me proponho a trazer trovadores, eu também sou trovadora, a gente poder passar um pouquinho do que a gente sabe. Eu fui em determinado lugar, numa localidade, eu fui comprar uma cachaçinha, que era um balneáriozinho, e lá tinha 4 trovadores, homens do povo, da terra, e eu sei do talento deles, homens que não são nem letrados. Eu fiquei, no momento que eu comprar a cachaçinha, eu não voltei mais para o deixe meus amigos lá, só voltei logo em descer, porque a gente ficou molhando a pedra e fazendo prova. Uma coisa sensacional que eu compartilhar com vocês depois pelo WhatsApp. Eu fiz vários vídeos, maravilhoso. Tá? Então, muito obrigado. Vamos ver, vamos lá. Os livros das senhoras, seus poemas, tem alguma faixa etária de idade? Por exemplo, um livro é indicado para uma idade, para você explicar como que é um livro, para você explicar também a história. Tem algum? Não, esse meu livro, além dos poemas que são educativos, né, tem a parte teórica, onde você vai saber o que é uma trova, o que é um soneto, você vai saber o que é rima, métrica, você entendeu? Haikai. E entre um poema e outro, para não ficar uma coisa cansativa, né? Então eu fui colocando a parte teórica também. Tenho só esse livro, e os outros livros, os poemas, é para toda a faixa etária. Aliás, todo tipo de poesia, todo tipo de história, até o Chapeuzinho Vermelho é indicado para todos, sabe por quê? Eu costumo dizer que nas dobrinhas do coração nós temos uma criança adormecida.
E essa criança tem que ser alimentada, né? Com a arte, com histórias, com músicas. Convidei o Nicolas para fazer uma pergunta. E depois, para gente finalizar. Sim, tem. Então vai. Fernando? Você então. O já perguntou. Você, agora o Piquitinho ali. Quando você escreveu seu primeiro livro, você se inspirou em algum autor que você gostava primeiro? Olha, são poemas bem diversos, sabe? Me inspirei em vários autores. Mas a gente sempre tem, né, o estilo próprio mesmo, que a gente vai desenvolvendo. O que você diria para jovens como nós que se interessam por esse mundo da leitura, que querem aprender a escrever e desenvolver um texto, o que você falaria? Leia. Leia, leia e leia. O estilo que você quiser. Se é prosa, leia livros em prosa. Leia gibi, leia jornal. Quanto mais você lê, mais rico fica o seu vocabulário e mais opções de palavras interessantes, né? Porque para escrever você tem que usar muito palavras, às vezes rebuscadas, e você vai aprendendo. Quando eu era pequena, quando os meninos faziam coleção, como eu disse para vocês, de borboletas, figurinhas e selos, eu tinha um caderninho preto, porque eu era muito curiosa. E o meu pai falou um dia, né, para a professora: nossa, essa menina é muito curiosa, ela faz muita pergunta. E tem coisa que eu não sei responder. Então a professora me deu um caderninho de capa preta. Eu colocava naquele caderno, hoje nós temos o Google, né? Nem precisa fazer isso. Eu colocava no caderninho toda palavra diferente que eu não sabia o significado. Perguntava para a professora. Agora, hoje não precisa disso, né, gente? Basta abrir o computador lá, vocês veem o significado das palavras. Mas, na minha opinião, é a leitura. Tá? Quem que é o próximo? Se você pudesse deixar um conselho, alguma frase de efeito para todos nós que pudermos levar isso para a nossa vida, para o nosso futuro, para contar com nossos filhos, por exemplo, ou só para fazer a gente ser uma pessoa melhor, qual seria? Tenha um objetivo, tenha um sonho e corra atrás. Busca com garra, com determinação, a meta a ser alcançada. Porque cada um de nós, dentro de cada segmento, temos os nossos sonhos, né? Os nossos objetivos. E se a gente não correr atrás, você não alcança. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, tá bom? Para mim é um prazer. Não é muito o que eu sei, mas um pouquinho que eu sei. Poder dividir essa experiência com vocês foi um prazer enorme. Muito obrigada, Rogério, pela oportunidade. Obrigada a você.